A tranquilidade de Al a todos os amados irmãos. Meus amados, aqui é o irmão Cícero de Brasília, tá? Eu tenho visto muita coisa acontecendo, meus irmãos, e queria dar um alerta para os irmãos, tá, irmãos? Não estou aqui para julgar ninguém, nem para poder colocar contendas ou divisões entre o povo, mas eu vi uma necessidade de fazer um pequeno áudio. E logo em breve nós vamos estar falando sobre isso. Eu quero fazer o mais rápido possível um estudo sobre as cartas, as 7 cartas da igreja da congregação da Ásia, para que os irmãos entendam que nós estamos vivendo a pior era da congregação do Mashiach, de toda a humanidade. Nós estamos na pior era. E eu vou explicar lá no estudo das cartas por que isso é tão perigoso que nós estamos vivendo hoje. Mas não tira o mérito de Al estar cuidando de nós e nos conduzir, tá bom? Mas eu quero combater algo também, irmãos, que está muito difícil aí, e a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Em nome de Yahshua Mashiach, tenham cuidado com essas coisas que estão sendo pregadas, com essas novas mensagens. Eu quero só trazer uma coisa para os irmãos, antes de eu ler aqui um versículo. Eu queria trazer para os irmãos o seguinte: irmãos, depois que tudo foi revelado, Satanás já sabia que isso iria acontecer, e ele também com certeza já era premeditado o que ele iria fazer para poder bagunçar a coisa mais ainda, tá? Os irmãos com certeza já devem ter visto aí, já devem estar se vendo. Eu tenho recebido muitas ligações de irmãos de fora, de irmãs, senhoras aí, que estão tendo uma dificuldade imensa de viver o evangelho da verdade, o evangelho da paz e tranquilidade que o nosso Salvador Yahshua trouxe. Por isso ele disse: entregue o teu fardo para mim e pegue o meu que é leve. Ele não quis trazer nenhum fardo como faziam os fariseus, e enche de letras e de revelações e coisas, e colocava o peso sobre o povo e não ajudava com nenhum dedo. Quer dizer, eles traziam somente o que tinha que fazer, mas não explicavam nem como fazer, nem como era. Isso se tornava peso para as pessoas. E infelizmente as revelações de Al, para muitas pessoas aí, está sendo um peso gigantesco, irmãos. Porque está tendo muita coisa envolvida no meio que não se existe, entendeu? Então assim, eu quero deixar isso bem claro para os irmãos, que Satanás ele já vem na frente. Não pense que Satanás está ficando para trás não, porque é o tempo dele. O tempo dele só vai se fechar quando Yahshua vier para poder acertar as contas. Então, enquanto Yahshua não vier, irmãos, é tempo de Satanás trabalhar sobre a face da terra, e ele é muito astuto. Ninguém ganha dele em termos de enganação, mentira e todo tipo de artimanha, irmão. Então a gente tem que ter muito cuidado e buscar no Pai mesmo, tá? E ter muito cuidado com o que está sendo pregado, com o que está sendo passado para as pessoas aí, porque eu tô vendo uma confusão terrível, irmão, terrível. E eu precisava fazer esse pequeno áudio, para poder estar explicando para os irmãos com relação a isso, tá bom? Cuidado com os falsos mestres, os falsos apóstolos, os falsos Yaldins. Então, irmãos, Satanás já sabia que isso iria acontecer, que chegaria uma época de as coisas de Al começar a ser revelada, e que nós saberíamos que na escritura foi mexido, que tudo foi mexido. Com certeza tem muita coisa que foi mexida aqui, mas a escritura não se descarta, irmão. Não se descarta, e Al não ia permitir Satanás acabar com toda ela. Existe muita coisa aqui, e muita coisa vai conduzir-nos na verdade, na palavra, aqui na escritura mesmo, fermentada, irmão. Por isso que o próprio Salvador deixou claro: cuidado com o fermento do fariseu. Ele não falou, se aparte de vocês todo tipo de conhecimento. Não foi isso, irmão. Tá bom? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque eu até peço desculpa aos irmãos o barulho, porque eu tô aqui na rua, perto de um local com um caminhão, tá fazendo esse barulho aí, mas eu espero que dê para os irmãos entenderem aí com calma, tá bom? E aí nós vamos ver o que a gente consegue fazer, tá bom?
Pronto. Irmãos, vamos lá. Então Satanás sabia que isso ia ser revelações, tá? Então o que ele está fazendo agora? Descartando a escritura, porque é o único lugar onde nós vamos encontrar muita coisa que vai nos guiar no caminho, tá bom? Irmão, se Al não quisesse que a escritura, que a palavra dele, escrita, guiasse alguém, desde os antigos ele não tinha nem começado com escritura, irmão. Então, uma coisa é fato, quer dizer, nós estamos colocando que Iau estava com as mãos atadas e que simplesmente o Altíssimo, Criador de todas as coisas, iria ver Satanás tocar fogo na escritura, jogar tudo por terra e ele não ia fazer nada. E quer dizer, o povo ia ficar sem nenhum conteúdo, sem nada da tua palavra? Não, irmão, isso aí isso não procede. Satanás ele tem autoridade em certas coisas. Ele não mexe naquilo que Iau não determinar para ele mexer. Então, meus amados irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque está havendo muita confusão com relação a isso. É palavras, irmão, palavra que não pode se falar. Irmãos, antes de você acreditar em uma dessas heresias ou qualquer dessas coisas que a palavra tal não pode se falar, pai não pode falar, mundo não pode falar, céu não pode falar, irmão, vai atrás. Vai atrás para saber de onde veio a palavra e busque a fundo. Vou dar um exemplo para os irmãos. A palavra vitória. A palavra vitória, muita gente diz que é uma palavra paganizada. Mas, irmãos, eu procurei a fundo em todo tipo de lugar. Eu não vi nenhuma ligação da palavra vitória com essa deusa Vitória da Grécia. Primeiro porque Vitória nem existe lá. Lá o nome dessa mesma deusa que dizem que é Vitória o nome, lá é Nike. Nike, que se lê Nike em grego. E a deusa é grega. Então como que a palavra vitória não tem nada a ver? E outra coisa, vamos ser bem claro. A gente já está cansado de saber que nome não se traduz. Nome próprio não se traduz. Não importa se é o de Satanás, se é o de algum deus, não importa. Agora o que você tem que fazer é a ligação. Agora, se Nike se traduz para vitória aqui, então tá errado já. Porque tem que ser transliterado e não traduzido, porque é nome próprio. A gente não está conversando, aceitando Yahshua Mashiach porque não se traduz, então não é Yeshua, não é Jesus, não é Jesus, não é nenhum desses nomes, porque não se traduz. O nome é só transliterado, então não importa de quem seja. Um simples ser humano não pode traduzir o nome. O Paulo aqui vai ser Paulo em qualquer lugar do mundo. Ele não vai ser Shaul lá no hebraico. Porque o nome Shaul é de que dizem que trouxe para nós como Paulo, mas é Shaul. Ok, meus irmãos? Então, meus irmãos, o que eu aconselho os irmãos é, antes de vocês saírem ficando preocupados com o que estão falando, busca, investiga, irmãos. Investiga. A gente está numa geração, a gente está numa época de grandes mentiras e engano. De grandes, irmãos. O que antes, desde a época dos apóstolos, já vinha trabalhando, agora se aperfeiçoou cada vez mais e está se aperfeiçoando cada vez mais. Irmão, muita gente vai ser arrastada por engano e para mentira por conta de não prestar atenção nessas questões. Então, amados irmãos, muito cuidado com isso. Eu vou ler aqui alguma passagem que está em Yahshua 1, versículo 8, que muitos conhecem como Josué, tá bom? Diz assim, 1 versículo 8, tá? Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar e o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Irmão, isso é uma ordem do Altíssimo para Yahshua, entendeu? Então essa passagem, nessa época, os livros eram mais ou menos uns 5 livros, se eu não me engano, entendeu? Eram 5 livros, eram os primeiros 5 livros da escritura, entendeu? E medita nele dia e noite, irmão. Significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo intermitentemente.
e meditar que se pensa, entendeu? Então, amados irmãos, você vai ver isso com Daniel, o próprio Yahweh falando para ele, ó, escreve, o mensageiro de Yahweh falar para ele, escreve a visão, entendeu? E guarda, sela, que você quer lá para frente, lá pro final. E todos os profetas e os apóstolos também tiveram essa visão. E Hanan também teve a visão. O próprio Yahweh disse para ele escrever o livro das revelações. Então agora, irmão, nós vamos jogar tudo por terra? Não, irmão, Yahweh não ia permitir. Ele permitiu o fermento. Ele permitiu o fermento, a distorção, algumas coisas que somente o Espírito vai trazer para nós a revelação da verdade. Se aquilo de fato é daquela forma ou se não é dessa forma. Então você vê que hoje muita coisa que nós víamos de uma forma na Escritura hoje é diferente. Por quê? Porque a verdade está sendo revelada. E Satanás, sabendo disso, começou a trabalhar com esse negócio. Não, agora vamos jogar a Escritura por terra, porque já que Roma mexeu, Babilônia distorceu tudo, então vamos jogar a Escritura por terra e agora vamos trazer só visão. Com isso, vai fazer o quê? Afastar o povo cada vez mais da palavra do Altíssimo. Uma coisa que de fato, irmão, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Yahweh. Então, irmão, isso aí, se alguém tirar isso aí, irmão, acabou, destruiu. A pessoa daqui a pouco não tem mais fé. Então, agora já estão tirando palavra, tá tirando imersão, tirando tudo. Algumas coisas tem que se estudar, tem que se analisar? Sim, tem que se analisar para você ver se de fato está de acordo. Confronta um mandamento de algo com uma coisa que está acontecendo hoje. Irmão, eu até conversei com alguns irmãos e disse para eles o seguinte: irmão, tudo que existe nas religiões, nós temos que apartar do nosso meio. Se lá se pratica uma coisa que nós estamos praticando aqui, não importa o que seja espiritual ou seja físico, a gente tem que olhar para os dois lados. O lado celestial daquela prática e o lado físico daquela prática. Tem coisas que você vai ver no espiritual eles praticando, porém no físico também se tem. Então você tem que olhar, eu faço tal coisa aqui. Então lá naquelas religiões também se pratica de forma errônea. Então você tem que analisar e ver de fato como é que é ser feito. E se lá, de fato, a gente tem que entender que Satanás copia tudo, irmão. Meus irmãos, Satanás copia tudo. Ele não faz nada por si próprio, ele copia e distorce. Então esse é o trabalho dele, ele vai copiar e distorcer. Por quê? Porque ele sabe que o povo vai seguir aquilo que é direcionado a Yahweh. Porém, se ele distorcer, ele tira as pessoas do intuito correto da coisa. Entendeu, meus irmãos? Então eu queria alertar os irmãos com relação a isso. Esse áudio aí, espalhe esse áudio, irmãos, para quem puder ouvir, tá? Eu vou tentar depois tá trazendo no canal Yahweh o Altíssimo, Yahshua nosso Salvador, tá? Onde eu vou estar colocando algumas palavras para estar trazendo um refrigério para os irmãos, porque isso está virando uma coisa, infelizmente a gente não tem como ajudar todos, cada um vai ter que buscar, irmão, vai ter que botar joelho no chão, vai ter que orar, clamar ao Pai por compaixão e benevolência para poder sair do meio desse engano. Irmãos, nós estamos numa época, na pior era da congregação do Mashiach, do povo de Yahweh, nós estamos na pior era. E ainda não piorou tudo, ainda vai vir mais coisa. Então se vocês pensam que Satanás está trabalhando no engano bem tranquilo aí, irmão, vai piorar a coisa. Daí você já vem aí, desde a época que começou a surgir esses arrebatamentos aí, e essas coisas todas, vocês vão ver coisa pior ainda. Agora que já passou a usar arrebatamento que não aconteceu, porque agora o povo está explicando até por que não aconteceu o arrebatamento. Até dando explicação para isso ele já tem, como se o Altíssimo ele tivesse que ter alguma coisa do ser humano, ele tem que, só com o ser humano fazendo alguma coisa é que ele vai poder fazer o que ele quer fazer. Como se Yahweh dependesse do ser humano.
Então os caras já estão dando até explicação por que não houve arrebatamento de 2017, por que não houve arrebatamento em 2020, arrebatamento agora é só 2023. Então quer dizer, se tiver 10 pessoas só, não, a IAL não vai fazer o arrebatamento porque é 11 pessoas, falta um se converter. Aí a data do arrebatamento até agora não vai acontecer porque só tem 10, não tem 11. Como se IAL dependesse de ser humano para alguma coisa. Irmão, a gente tem que parar com isso, é começar a identificar essas coisas. Yahweh é soberano, irmão. Ele faz o que ele quer, do modo que ele quer e do jeito que ele quer. Ele não depende de nada, irmão. Nada, nada, absolutamente nada. Ele não depende de nada. Se ele quiser fazer algo agora, ele faz. Mas isso tem que estar determinado, porque Yahweh ele é organizado. Ele tem o tempo dele de fazer as coisas. As coisas não acontecem assim do nada, no estalar de dedos não, irmão. Ele já tem tudo planejado desde o início. Ele já tem tudo planejado. Como vai ser, o que vai acontecer, quando vai ser, que hora vai ser. Ele já tem tudo planejado, irmão. Ele não depende de nenhuma ação humana para as coisas acontecerem. Entendeu, meus amados? A gente tem que parar com esse negócio de ficar seguindo essas heresias que estão pregando por aí. Entendeu, irmão? Parar com isso, ele é soberano. A única coisa que Yahweh quer é que nós amemos a ele de todo o nosso coração, acima de todas as coisas. E ao nosso próximo, irmão, como nós mesmos. Esse é um dos 2 maiores mandamentos que se tem. Entendeu, meus irmãos? Tudo que Yahweh fez e está fazendo pelo seu povo é porque ele amou primeiro. Então ele quer que nós façamos a mesma coisa. Sejamos amigos de Yahweh. Ele quer que nós sejamos amigos dele. E sejamos também seguidores do seu filho. Naquilo que ele veio pregar. Yahweh não veio pregar. Você não pode falar a palavra tal. Você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Yahweh não veio pregar isso, irmão. Yahweh veio pregar o arrependimento. Ele veio falar: se arrependa e se converta. Eu sou o caminho ao Pai. Me siga. Foi isso. Pronto. E os apóstolos fizeram a mesma coisa e assim sucessivamente. Aí hoje está esse evangelho aí, que a escritura não serve mais para nada. Tudo que se fazia, que os apóstolos fizeram também pode jogar no lixo, porque não serve. Que eu já vi irmão falar até que Paulo era louco, Shaul era louco. Cara, meu irmão, você seguir um cara desse, você tá, meu irmão, não sei que caminho que você tá indo. Então, meus irmãos, eu não tô nem assim, é revoltante você ver a quantidade de pessoas, irmão, o que que eu faço? Agora tudo não pode falar mais, irmão, eu não sei nem orar mais, porque a gente não pode falar mais palavra pai, não pode mais falar isso, não pode falar aquilo. Irmão, que coisa mais terrível é essa que Satanás está fazendo e o povo está aceitando. E o povo está aceitando. Ninguém consegue mais se direcionar a Yahweh, ele está travando o povo dele. Satanás está travando o povo dele com essas heresias que estão pregando por aí. Que o povo não consegue mais orar, o povo não consegue mais falar, porque a oração não pode mais. Um dos maiores pilares, o jeito de você conversar com Yahweh é através da oração, é falando com ele. Como é que você vai falar mais agora? Então, como é que você se comunica com Yahweh agora? Só falta agora, daqui a pouco eles estão trazendo a meditação, né? A meditação, o budismo, alguma coisa, ficar sentado ali, fecha o olho, cruza as pernas e fica ali esperando ali uma revelação, alguma coisa descer, o anjo vir falar contigo. Porque você não pode mais falar, porque a oração não pode mais. Então, irmão, tá muito confuso esse negócio. E nós temos que ajudar os irmãos a sair do meio dessa heresia, dessas mentiras que estão sendo pregadas. Muita gente usada por Satanás aí para poder estar bagunçando o meio do povo e tirando o povo da proximidade de Yahweh. Que é uma coisa tão simples, irmão. Buscar o Pai no seu cantinho quietinho, em oração, clamar por Ele, faz o bem ao teu próximo. Tem pessoas às vezes precisando de ajuda, pessoas passando necessidade, fome do nosso lado, e a gente está preocupado com palavras que se pode falar, que não pode falar. E agora, para acabar com tudo, estão tirando a palavra e tirando a oração. Daqui a pouco, irmão, esquece, não tem mais Criador, esquece isso. Daqui a pouco só falta isso, e vai chegar nisso, porque se já estão tirando a palavra dele e está tirando o meio de falar com ele, então daqui a pouco, irmão, mais nada se pode fazer. A linguagem portuguesa já tem que mudar, né? Porque tudo que nós falamos aqui é pagão.
Então, irmão, vamos ter cuidado com isso, vamos combater essas heresias, essas mentiras aí, porque mais do que provado nós temos que Satanás também trabalha com essas alucinações na mente das pessoas, porque isso não é nem visão e nem sonho. O que traz confusão e traz afastamento das pessoas. Se a pessoa está tendo dificuldade de chegar próximo ao Criador, então, irmão, isso aí, sai desse negócio, que isso daí é heresia, é engano de Satanás, entendeu? O Criador, ele é muito mais simples do que isso que está sendo pregado aí. Ele não é um tirano, ele está pior do que um tirano, está pior do que Hitler, desse jeito que está indo aí. Então, meu irmão, vamos se afastar disso, porque isso aí é heresia pura, tá? Então, meus amados, fica na tranquilidade de Al. Espero que eu tenha trazido algum esclarecimento. Desculpa o áudio grande, tá? Mas é um desabafo para os irmãos, porque muita gente tá confusa com isso, não sabe nem o que se faz mais, tá, meus irmãos? E nós precisamos combater isso e ajudar os irmãos a enxergar a verdade. A Escritura tá cheia de profetas e vários outros que Yah mandou: escreva e passa à frente para todo mundo. Abacuque ainda diz, em Abacuque, eu não me lembro, não recordo o versículo, escreve com letra grande para que quem passar correndo veja. Então, irmão, se não é para a gente seguir mais Escritura, então não sei mais como que nós vamos saber das coisas. Porque então privilegiados foram só os antepassados que tiveram a Escritura mesmo para poder lembrar o que Yah mandava fazer, pedia para fazer. Porque agora nós nem Escritura tem mais, porque o povo mandou jogar fora. Então não sei o que nós vamos fazer mais agora, né? Eu vou continuar seguindo aqui, pedindo orientação ao Pai para me trazer a luz nas Escrituras. E nós vamos seguir ela. Então, irmão, tem cuidado com isso, seguir ao Altíssimo e pedir a revelação dele, porque com certeza tem muito fermento? Tem, nós estamos sabendo que tem, mas nós precisamos de estar na luz da verdade, tá bom, meus amados? Que Yah abençoe a todos, fica na tranquilidade de Yah e que o Pai abençoe a cada um de vocês. Louvado seja o nome do Altíssimo e de nosso Mestre Yahshua Mashiach. Fica na tranquilidade.